É interessante que no filme anterior a gente tem uma licença poética em termos da narração, né? Claro que a música está presente nos dois filmes, e aqui a gente tem uma coisa muito forte em termos fotográficos, né? E não é por acaso. A Andréa Barbosa, que foi professora da Fernanda, trabalha com fotografia, nessa diálogo com antropologia, e cada vez que eu vejo é muito, muito marcante isso. E, bom, em primeiro lugar, queria te agradecer de vir para cá. Eu agradeço o convite. E eu não sei se você ainda está em Guarulhos, então você faz uma longa viagem para chegar aqui na USP. Vamos até aí para São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa parceria que foi com a Andréa, como é que surgiu esse filme para você. Porque o bacana, eu acho que quando a gente faz uma amostra, é a gente falar desses bastidores dos filmes, né? A gente entrar um pouco atrás da câmera. Que, como vocês veem nos créditos, muita gente está envolvida sempre, né? E no caso aqui, como no Hidalgo teve uma parceria entre a antropologia e o cinema, aqui teve uma parceria também. Eu queria um pouco que você começasse a falar sobre isso, né, pra gente. Acho que uma das motivações do filme já veio quando a Unifesp chegou no bairro dos Pimentas, que é um bairro de periférico, e é um bairro que eu morei por muitos anos, e que quando a Andréa foi para lá como professora, ela montou um grupo de pesquisas, pesquisa visual urbana, Visurb, e eu comecei a fazer parte assim que eu ingressei na universidade lá, depois de ter estudado nesse cursinho que passou aí, no filme, e ingressei na universidade. Lá, nesse grupo, a gente começou a estudar um pouco o bairro, estudar as dinâmicas do bairro, começar a entender um pouco o que era o bairro. Até para mim foi uma novidade conhecer o Pimentas de um outro Pimentas. Se a gente for olhar o filme é Pimentas nos olhos, mas é nos olhos de várias pessoas. Ele tem a música com uma narrativa, tem as fotografias com outra, tem as histórias com outra. Então, o filme surgiu de um acervo enorme que a gente tinha de fotografias. Foram 12 a 13 oficinas de fotografias realizadas no bairro, nas escolas públicas, realizadas em várias instituições que a gente conseguiu entrar para falar um pouquinho sobre o bairro, mostrar o bairro sobre o olhar dos próprios moradores. E também dos estudantes que começaram a ingressar na universidade, que chegavam ali no Pimentas ou até num bairro periférico pela primeira vez, pelos relatos que eles colocavam nas oficinas. A oficina tinha um momento que era memória, então as pessoas traziam as fotos que podiam trazer um pouquinho de memória do bairro. Então, a gente também tinha um acervo muito grande sobre a história do bairro, fotografias, e as outras também tiradas pelos moradores depois. Então, todo esse acervo ficou ali pedindo algo, pedindo mais, assim, o que mostrar do Pimentas, como falar do Pimentas. E a gente, no grupo, decidiu produzir, então, um filme. E aí fomos fazendo várias entrevistas, conversando com vários moradores. E, assim, o Wolf foi um interlocutor, assim, bem surpresa, porque ele entrou na universidade, assim, ele usava a camiseta da universidade, assim, e para ele era um orgulho muito grande estar ali. E ele, como um artista da cidade, assim, falava muito da universidade em todos os lugares. Então, ouvir contar sobre a universidade, e o pai dele, por ser fotógrafo por muito tempo ali, o fotógrafo por muito tempo ali no bairro, então todo aquele acervo trouxe para a gente muito, assim, de pensar o que é o Pimentas. E para mim, então, foi uma coisa mágica, porque eu morei, conheci aquelas pessoas, conheci o bairro e pude perceber o quanto a gente ia para as entrevistas e pensavam que ia surgir outras histórias. A gente vai ver filme de periferia, a gente vê a pessoa falar de droga, a pessoa falar de morte, a pessoa falar de arma, sei lá o quê, e em todas as perguntas as respostas eram sempre voltadas ao que se fazia, ao que se não se mostra. Então, a gente ficou pensando no filme, para montar o filme, com a partir do que eles contavam para a gente. E uma coisa legal também é que só depois, quando a gente foi ver o material, que a gente percebeu que cada um tinha um dom artístico. Um desenhava, o outro era ator, a Thaís, atriz, o Wolf é um artista da cidade, o Waz, rapper. Então, assim, tudo isso foi sendo cruzado durante as entrevistas. Alguns, eles comentavam uns dos outros sem nem ter ideia de que a gente tinha entrevistado eles. Então, foi bem bacana o processo. E, para mim, então, mais, né? Porque eu ia estar dentro de uma universidade, num bairro que as pessoas
Em alguns momentos até questionaram por que a universidade ia estar naquele bairro, um bairro que eles falam super mal até ainda hoje, que eu ouvi vários professores falarem horrores dentro da sala de aula, e depois poder apresentar um filme para eles sobre o bairro e apresentar para eles um pouco mais do que eles veem, né, que é uma avenida para a universidade. E poder entrar dentro do bairro a partir do filme, a partir das fotografias, a partir dos diferentes olhares que foram construídos. Foram muitas oficinas, muitas pessoas. Acho que os 3 minutos de créditos dá para sentir que foi um filme bem coletivo. Aproveita a Fernanda, alguma coisa que vocês querem perguntar? Tudo bem, Fernanda? Parabéns pelo filme, em primeiro lugar. Foi muito legal. Acho que a visão da periferia, você que morou lá, eu acho que muito legal, assim, me trouxe várias vozes e acho que foi um bom panorama. Eu queria perguntar se vocês fizeram alguma exibição do filme para as pessoas que aparecem, se você conversou com elas depois sobre a reação, o que elas pensaram sobre o resultado final. Sim, nós temos várias exibições para os interlocutores, para quem aparecia no filme. A gente fez uma antes do lançamento, conversou um pouco com eles e a gente teve até algumas surpresas. Os senhores do final, eles não gostaram muito. Eles ficaram... na verdade, como o filme foi muito rápido, querendo ou não, a gente deu um tempo rápido, uma dinâmica rápida, e eles queriam ver um filme mais tranquilo. Eles falaram, mas às vezes não dá para entender, volta um pedaço. Então, a temporalidade do filme incomodou um pouco, eles ficaram um pouco incomodados. Mas, para todos os outros, assim, eles ficaram felizes. Assim. A ideia, até a gente comentou, quando a Andréia falou, a gente precisa pensar no filme, se eram pimentas que a gente estava mostrando ali. Porque é um bairro de... Se você for ou não olhar as páginas do jornal que vai falar sobre mortes, essas coisas, mas for olhar o bairro sobre a perspectiva de luta e de conquistas, é um bairro que está bem desenvolvido. Nas outras exibições que a gente faz, mas o Pimentas não é periferia, o Pimentas já é super moderno, tem uma discussão do que é periferia, do que é centro ali, já dentro da própria perspectiva ali daquele local. E aí eles questionavam isso também, né? E uns personagens, outros apareço muito pouco, apareço muito, mas nenhum na perspectiva da ideia de tentar mostrar, mas cada um olhando um pouquinho de como eu apareço, se eu estou bem. Mas eles gostaram e todos responderam que estavam sim vendo um Pimentas ali, que a preocupação era se eles estavam mesmo observando. Alguns moradores estão aqui, e é legal perguntar, porque eles falavam, eu ficava com muito medo de falar assim, Andréia, se eles não gostarem, eles vão falar. Se não tiver um Pimentas ali, eles vão apontar e vão dizer, não é o Pimentas, porque são pessoas muito críticas, e críticas assim, a gente, olha, se não estiver falando uma coisa que é correta, não passa, porque não é verdade, eu não vou querer saber. E eles assistiram e gostaram. Em outras exibições, a gente teve reconhecimento do bairro por outras pessoas que não moram no bairro, mas falavam, olha, parece muito com o bairro que eu moro, e com as condições que a gente está lá. Hoje a gente tem um outro Pimentas. Eu até peço desculpas, porque se vocês forem no Pimentas hoje, vocês vão ver um outro Pimentas. A dinâmica é muito grande. Mudou muita coisa. Está muito mudado. Esses campos que aparecem, que as pessoas aprendem a dirigir, tem um carro passando, a pessoa estava aprendendo a dirigir, eles já não existem mais. Agora eles já estão tomados por empreendimentos imobiliários. Parabéns pelo filme, gostei muito também. Legal. Também gostei muito de vocês. Me diga uma coisa, você falou que o Pimentas tem uma tradição de lutas, né, de conquistas políticas e tal. O filme, nesse sentido, ele é uma ilustração ou ele também contribui para essas lutas? Existe um potencial político do filme para potencializar essas... Como é que deu isso? Eu queria só completar, porque isso foi uma discussão que surgiu aqui na USP, quando eles apresentaram o filme, que é um filme que homenageia mais do que causa conflito. E, no entanto, a gente sabe que é uma região de conflito, como várias de São Paulo, né? Se isso realmente vocês não quiseram tocar, porque a gente está um pouco cansada com essa história, né, de falar só sobre aspectos negativos,
e trazer à tona da vida, né? Mas era uma coisa que chamava atenção, né? Quando a gente viu a primeira vez, né? Hoje não. Pelo aspecto político, eu vou colocar duas coisas. Quando eu na direção do filme, a minha questão era muito política. Eu falava várias vezes para a Andréia. Para ela, não, mas para mim sempre foi. Quando eu estava na universidade, o movimento dos professores, não todos, mas a grande maioria, de tirar a universidade de lá, soltando um manifesto, se vocês procurarem na Carta Capital, tem um manifesto lá dizendo que a universidade não podia ficar lá porque é um lugar sem cultura. Então, você pensa, os professores de ciências humanas escrevendo para o jornal que não podia ficar lá porque era uma universidade sem cultura. Então, quando eu estava pensando no filme, eu estava pensando em mostrar força. Em mostrar que pode ser que sim, tem vários problemas, mas pode ser que não. E isso ganhou força quando a gente estava fazendo as entrevistas, quando a gente começou a selecionar as imagens. Tinha mais Pimentas político forte do que um Pimentas que não estava na fala das pessoas, não estavam nas fotografias. Claro, eles comentavam, eles chegavam com algumas coisas, algumas fotos a gente tem até no filme, de alguns bueiros, de algumas ruas sem calçamento, de calçada, do passeio totalmente esburacado, mas que faz parte da vivência ali, mas que em nenhum momento foi tocado como uma questão de ser ruim ou ser bom, mas de ser algo a ser mudado. Quando eu disse que é um bairro de lutas, é porque quando a gente vai estudar um pouco da história da cidade, é uma região que só ela elege 7 ou 8 vereadores a cada eleição. E a cobrança por melhorias lá é muito grande. Então, aí já se conquista uma universidade, se conquista um hospital público grande, de várias especialidades. Tem, sim, seus problemas, mas está lá. Então, para o resto da cidade, o Pimentas não é o Pimentas que se contava uns anos atrás. Então, tem uma mudança política muito forte. Assim. Eu hoje estou no mestrado e eu estou estudando o movimento dos coletivos culturais lá no Pimentas. Então, teve o movimento dos movimentos sociais e o que são o surgimento dos coletivos dentro desse bairro agora, que também tem um posicionamento bem político. Então, quando eu falo que é de luta, é porque ele não é e não é um ou outro. Você consegue perceber que não é só querer, é lutado. Assim. Tanto que o filme termina um pouquinho, né, com isso, com as pessoas colocando que para ter uma passarela a gente teve que parar. Para mostrar que as conquistas, as pessoas chegam antes. Né? Toda a literatura sobre periferia conta isso. As pessoas chegam antes nos lugares e depois chega a infraestrutura. E para essa infraestrutura chegar, no caso do bairro, teve muita participação das pessoas politicamente. Mas só por isso. Assim, o filme não ganhou porque ele não foi falado. O máximo que foi falado de drogas, por exemplo, foi quando o moço foi contar os CDs. E a gente não teve como mostrar outra coisa, se não foi o que foi colocado para a gente. Uma curiosidade, Fernanda. Em termos territoriais, o Pimentas é um bairro grande em relação aos outros e em termos políticos, voltando, ele tem uma presença hoje marcante na trajetória de Guarulhos, né? O Pimentas, como até o Wolff fala no filme, a gente não consegue medir, porque o que as pessoas falam, eu moro no Pimentas, mas aí você vê uma parte que eles falam, aqui no Alvorada, alguns chamam o bairro, o Alvorada, que é o bairro, o jardim que eles moram, Jardim Alvorada, Jardim do Brasil, Jardim Jurema, mas tudo aquilo ganhou o nome de Pimentas. E algumas pessoas assumem a denominação, diz, eu moro no Pimentas, não especifica o local exatamente. Então, até para mim, quando eu vou falar sobre Pimentas, eu fico com dificuldade de dizer, tem 400 mil habitantes, como diz o prefeito, ou tem 250 mil? Se você vai olhar no mapa oficial, você vai procurar lá os bairros que estão no distrito do Pimentas, tem 225 mil. Se você vai olhar no discurso do prefeito, tem 400 mil pessoas. Então, que Pimentas que ele está tratando, que Pimentas que a gente está tratando. Então, para mim, é difícil dizer onde está o Pimentas, mas ele é uma região administrativa, tem 27 bairros dentro dele, isso oficialmente. E ele abrange uma parcela grande ali da cidade. Ele tem uma força política e tem uma... Como é que eu posso dizer?
tem uma presença grande na cidade, mas por conta dos grupos dos movimentos sociais, das associações de bairro. Eles têm... É sempre falado, pimentas, pimentas, pimentas. O shopping, por exemplo, Shopping Bom Sucesso, ele fica no mapa, oficialmente, no Bom Sucesso. Mas ele ganhou o nome de Pimentas Bom Sucesso. Porque a presença do Pimentas ali daria uma força para ele. Então, eu acho que é pensando mais em como trabalhar esse Pimentas. Mas é difícil de localizar. Alguns é o ônibus, para outros é uma outra história, mas a gente chama Pimentas. Eu espero que eu não fale o nome errado. É Fernanda Matos. Perfeito. Então, eu fiquei surpreso de ter lá na Unifesp esse grupo Visurb. Então, a minha pergunta ela é simples. Uma vez que ela retrata uma versão antropológica, né, sobre a população do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, eu gostaria de saber se o Visurb almeja criar outros projetos para fazer também um trabalho antropológico, etnográfico, sobre outros bairros de Guarulhos, como o bairro do Bom Sucesso, o bairro da Combica, que são vizinhos ali do bairro dos Pimentas. E é bom eu lembrar que esses bairros, na realidade, são bairros migrantes, porque Guarulhos é uma cidade que ela se concentrava na margem direita do rio Baquirivu, que é um afluente do rio Tietê. Mas de 1970 para cá, o que aconteceu? Vieram os migrantes. Migrantes que apareceram de todas as partes do Brasil, mas a gente tem que registrar, na sua grande maioria, realmente vieram do Nordeste do Brasil. Então, a pergunta é essa, o Visurb tem algum projeto para continuar essa dinâmica antropológica e etnográfica no estudo dos bairros de Guarulhos? Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, viu, Fernanda? Olha, muito obrigado pela atenção. Obrigado, gente. Eu agradeço pela pergunta. O Visurb, ele tem a preocupação de fazer os trabalhos etnográficos, urbanos e visuais. No entanto, assim, vai do interesse do pesquisador que faz parte do grupo, se ele quer estudar o Pimentas ou Guarulhos ou não. A gente tem várias pesquisas de diferentes locais, mas não necessariamente só de Guarulhos, mas especificamente do Pimentas, só tem a minha pesquisa, tinha a pesquisa da Bárbara e o projeto, que é o projeto de extensão Pimentas nos Olhos, chamava Pimentas nos Olhos Não é Refresco, agora chama Pimentas nos Olhos, e ele aí sim é focado para o bairro, e aí tem os bolsistas para realizar as atividades de fotografia, mas com os outros bairros a gente ainda não tem nenhuma interface, nenhuma pesquisa. Tem uma moça que começou agora a iniciação científica, que ela quer estudar a Vila Operária, que é um bairro novo em Guarulhos. Mas a gente não tem nada sobre Cumbica, Bom Sucesso, não tem ainda nenhuma pesquisa, mas tomara que apareça. Eu estou na minha, mas eu não consegui sair do Pimentas, eu continuei no Pimentas, estudando os coletivos culturais. Sim. Tem que imaginar que a Unifesp é muito recente na história do bairro. Né? Sim. Ela foi inaugurada em 2007, mas ela está lá desde o começo de 2006. 2007 foi a inauguração, faz 10 anos. Eu sou da segunda turma. Sou quase... Morei lá, então aí ficava aquela coisa, né? Você mora no Pimentas, então você... Queria saber mais sobre o bairro, as oficinas me instigaram muito a entender mais o Pimentas, porque eu vi um outro Pimentas. Eu cheguei lá, um Pimentas militante, político, e fui lá enxergar... Eu enxergava os problemas, e ali, depois das oficinas e com o filme, eu comecei a ver mais Pimenta. Né? Queria dizer que, se vocês quiserem aproveitar o Vidal, a gente teve que fazer um diálogo curto com ele, e as perguntas também podem ser feitas para ele. Vocês perceberam, são comportamentos estéticos muito diferentes.
Boa noite aos dois diretores, parabéns por ambos os filmes. Eu sou da Zona Leste, mais precisamente cidade de Tiradentes. Já estou há 50 anos na Zona Leste, que eu nasci na Zona Norte. Então, o seu filme me remete aos 30 anos que eu estou na cidade de Tiradentes. E o filme dele me remete aos primeiros contatos que eu tive com a população nordestina aqui na Zona Leste, né? E eu vim para cá, para a Zona Leste, com cerca de 11 para 12 anos de idade, e nordestino, para mim, era o que se ouvia no rádio, mas um contato, né, cotidiano, histórico, tudo, né? Só veio se dar de 67 para cá, né? E eu acho que esse professor me remete a uma diretora de uma biblioteca, que eu e um ativista político, certa vez presenciamos um diálogo dela com provavelmente o subordinado dela, que chegou, acho que deve ter sido doação de livros, e várias das obras eram livros de arte. E nós ouvimos ele sugerindo para ela por que ela não mandava esses livros para as bibliotecas de bairro. A resposta dela foi: para quê? Essa gente não lê? E aí nós dois quase que, com devido respeito, nós quase pulamos no pescoço dela, né? Ele fez todo um discurso com recorte político, e eu falei para ela que eu simplesmente estava me deslocando da cidade de Tiradentes, como eu me desloco de vez em quando da cidade de Tiradentes para vir acompanhar a programação do Sinusp. E também as aulas da Esther Hamburger e da Rose Satico, né? Eu falei: escuta, o que eu estou fazendo aqui? Aliás, fica explicado por que nas bibliotecas do bairro ou das regiões que eu pesquiso, que eu consulto no bairro, a ausência desses livros. Você tem que fazer uma via sacra para ter acesso à cultura. Então, eu presumo que tanto o seu quanto o seu filme é uma bufetada na cara, porque não precisa fazer um manifesto. Isso é o quê? Não é somente a ausência, mas é o descaso do poder público, dos gestores públicos, que na maioria das vezes, não vamos generalizar, tem as suas exceções, né? De certa forma, vocês dois, e esse espaço é prova disso, né? Mas sabemos da luta que, para quem vive na periferia, quebrar com esse estereotipo que é só droga, tráfico, morte, violência. Não, tem pessoas que levantam 4 horas da manhã ou até 3. Eu sou notívago e, às vezes, eu presencio. Quando eu estou indo dormir, meus vizinhos estão saindo para trabalhar. E, às vezes, eu encontro com eles 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, onde o branco dessa tela eles estão mais brancos do que essa tela, de tão cansado que eles estão. E aí você discutir política com uma pessoa que ficou 10, 12 horas trabalhando é quase impossível. E aí, essa questão da visibilidade, quer dizer, eu mesmo sendo de origem da Zona Norte, mas hoje eu me considero um cidadão da Zona Leste, eu me vi nesse filme. E confesso a vocês dois uma frustração, que eu sou fotógrafo, né, nos últimos 20 anos. E aí, na medida que eu comecei a tomar contato da importância da fotografia, eu rodei Parada 15 de Novembro, Mogi das Cruzes, Suzano, aquilo tudo, está tudo aqui na minha cabeça. Então, parabéns por esse acervo que vocês levantaram, que vocês trazem, porque essa é a nossa identidade. E eu acredito que não precisa estar falando diretamente da desgraça da sociedade, da periferia, porque, de certa forma, essa desgraça foi plantada. As pessoas saem em busca de melhores condições de vida. E nós sabemos que,
Na medida que a periferia... Porque aquela coisa assim, pegando até uma imagem do filme, Os Donos da Rua. O pai pega o filho, leva ele para um lugar que está em desenvolvimento e fala, daqui 20 anos, isso daqui estará valendo milhões. A nossa tarefa, de certa forma, nos bairros da periferia, é quase que de um chacareiro. Você vai para lá para ocupar, para depois a classe média, classe alta e o empresariado vai e transforma em área imobiliária. Mas na hora de amassar barro, ninguém vai. Nós vamos para abrir caminho, meio que bandeirante. Desculpa esse termo, porque não me ocorre outro no momento. Mas é como se nós fôssemos os bandeirantes, os pioneiros. Só que nós somos o abre-caminho. Por exemplo, em termos de Zona Leste, e aí a especulação imobiliária vem e empurra todo mundo. Mas em termos de Zona Leste, não tem mais lugar, só se for para Suzano, para Mogi das Cruzes. E eu falo isso porque a ida da minha família para a Zona Leste se deu por conta do quê? Especulação imobiliária. Então, filmes como esse de vocês dois reforçam o quê? A luta pela manutenção de estar no espaço, para não ser empurrado. Se nós pegarmos esse recente aqui, que foi com a Sônia Braga, que me fugiu o nome agora, o Aquários é um retrato disso, do que acontece na periferia. Entendeu? Na hora ninguém quer. Pega lá os pobres coitados, arremediados, manda tudo para lá, sabe, os degredados da sociedade. E depois vem os grandão. Quanto é que você quer? Porque o prédio que eu moro aconteceu isso. Há cerca de uns 10 anos atrás apareceu um bando de investidores comprando apartamento no prédio. Entendeu? Então, um filme como esse, ele é político sem ser político. A política fica pela leitura, pela vivência de cada um. Desculpa se eu me estendi, mas parabéns para vocês. Imagina, obrigada. Essa identificação, a gente escutou muito, assim, quando a gente foi apresentar o filme, a gente apresentou várias vezes, mas um momento que eu me identifiquei mais também, que eu tive com o filme, não foi no momento que eu estava aqui na edição do filme, foi no momento da apresentação. A gente estava para lançar o filme e a Andrea estava fazendo a pós, e ela estava fora e ela, não, vamos lançar, o filme está pronto, vamos lançar. Eu falei, ela, você. E eu fiquei super, não, ela, você, eu acho que você, pô, Fernanda, vai lá e lança o filme. E quando a gente chegou lá, o filme foi lançado dentro da universidade, o público eram as pessoas da universidade. Eu faço parte da universidade, mas faço parte do bairro, então, assim, eu estava numa posição, eu estava ali como bairro. E aí estavam todos os personagens, então era o bairro ali falando para a universidade, sabe? Porque a universidade vai, estuda o periférico, estuda o pobre, estuda tudo e faz a sua interpretação. E ali chegou um momento que a gente estava falando para a universidade. Então, ali, para mim, foi um momento que demorou para acontecer. Ele podia ter acontecido com várias outras pessoas há muitos anos atrás, mas demorou. Ele está chegando, as pessoas estão indo aos pouquinhos conquistando esse espaço, que não é um espaço que a gente sabe que não é voltado ao vai lá, você vai conseguir. Não, você não é para você e acabou. Então, assim, aquele momento foi um momento de identificação. Ali eu falei, nossa, tô aqui. Aí eu me senti meio universidade, olha, agora a gente vai falar para vocês um pouquinho do que é a gente. Claro, foi uma leitura, uma interpretação, toda uma narrativa, assim, tem muito dedo nosso, meu e da André, no filme, claro. Mas mexeu, assim, né? Porque esse foi o meu momento de olhar e falar, é nosso filme. Assim, foi bem legal. Bom, queria agradecer o depoimento. Como é seu nome? Ouvi. Você deve conhecer, se você conhece a Rose e a Esther, aqui na mostra a gente vai ter um filme da Zona Leste, que foi feito pela Rose, que é o Fabrique Funk. Você deve conhecer, não? Eu não assisti o anterior, que é o Arte na Rua. Lado Leste. Lado Leste. Lado Leste. Então, o Fabrique Inclusive, Funk... o rapaz que faz a narrativa do filme
Daniel e Hilário, a gente já se conhece. Ah, Eles então. fazem a família toda. Então, o Daniel era para estar amanhã aqui, mas ele vai estar na sexta, batendo um papo assim depois do filme. Então, se você puder vir, seria bárbaro. Sexta-feira. Então, a gente vai ter também a Zona Leste representada no filme que vai ser na manhã, à noite, e na sexta-feira. E também vai ter o Rio de Janeiro, vai ter o Morro Carioca também representado pelo filme que passou na segunda-feira, Das Nuvens para Baixo, que também é outro depoimento bem bacana, que junta literatura e luta política, luta poética e tal. Então, o prêmio, eu acho que ele faz, ele toca, né? Ele é tocado por todas essas questões que vocês levantaram. Então, ele continua até sexta e essas questões vão estar sendo pinceladas nos outros filmes. Né? Só queria falar desses filmes que têm a ver com essa nossa discussão. Tem mais perguntas? Muito obrigada por vocês terem ficado até agora, assistido o filme. Obrigada. Bom, eu acho que a primeira coisa, o que motivou vocês a fazer esse belo filme? E é muito especial a estética, assim, a opção pela narração. Eu queria saber como é que veio essa ideia. Se veio no sonho também. Boa noite, então. Obrigado por terem assistido o filme. Obrigado pelo convite. Eu sou o Hidalgo, sou um dos diretores. A minha companheira Alice é a outra diretora, mas ela não pôde vir. Como a Paula disse, ela é antropóloga, eu sou documentarista, e a gente tem feito, eu e ela, algumas experiências audiovisuais, assim, tentando ver o diálogo possível entre essas duas coisas, que são bem próximas, né? Ela fez doutorado em antropologia visual aqui. Bom, e uma dessas experiências é esse filme, A Briga do Cachorro com a Onça, que é uma versão nossa da música da Briga do Cachorro com a Onça. O argumento original era que a gente fosse... Não tinha nada a ver com essa forma que a gente acabou fazendo o filme. Era, na verdade, uma brincadeira com essa música, é uma música tocada por muitas bandas de pífano no Brasil inteiro. E a gente queria fazer uma brincadeira entre a música tocada e a história da música, A Briga do Cachorro com a Onça. A gente achava que tinha uma história da Briga do Cachorro com a Onça. E daí, no primeiro lugar que a gente foi, a gente chegou pro cara e falou assim: pô, mestre, o senhor pode contar pra gente a história da Briga do Cachorro com a Onça? Daí ele, claro, pegou a flauta e tocou. Eu falei: pô, que legal, que lindo. E agora, o senhor podia contar a história da Briga do Cachorro com a Onça? E ele: posso, já contei, mas posso. E tocou de novo. Eu falei: pô, legal. E contar a história? Ele falou: rapaz, já contei a história. E daí a gente se deu conta que não tinha uma história, que a história era a música em si, assim, não tinha um enredo, um começo, um meio, enfim. A história era a música, a história da Briga do Cachorro com a Onça. E daí a gente falava: então, já que é assim, vamos fazer a nossa história da Briga do Cachorro com a Onça. E daí a gente fez esse passeio por essas cidades no Nordeste, chegamos em São Paulo e depois no Rio. Então, essa é a nossa versão da Briga do Cachorro com a Onça. A opção pela narração... É porque, como o projeto não nasceu, na verdade, com essa proposta, ele se transformou nisso, a gente pensou como a gente poderia contar essa história, então a gente criou esse personagem ficcional, né, que é essa voz. E eu tenho feito... Eu tenho alguns filmes que eu tenho desenvolvido um pouco essa linguagem da narração, sempre com essa brincadeira de um narrador que não é necessariamente real ali mesmo, né? E morrendo de medo de não cair naquela voz de Deus e tal. Foi um experimento nesse campo, assim, não sei muito mais.
Boa noite a todos, parabéns pelo filme. Eu queria fazer uma pergunta bem simples, na verdade, porque eu fiquei curiosa. Quando ele fala, é tipo um ato falho dele, quando ele fala assim, o cachorro estava cantando, latindo, né? E aí ele começa a falar da origem do canto através da coruja, né? Que vai falar. E aí eu queria entender como é que era essa relação de perceber o som dos animais como música, se vocês perceberam algo de específico nisso, que eu achei bem interessante. Acho que era isso, sabe? Da relação, dos processos criativos desses músicos. Uma coisa que muitos deles falaram, não necessariamente entrou no filme todas as histórias, é que a matéria-prima dos processos criativos vinham do entorno deles, daquilo que eles faziam, enfim, da geografia onde eles estavam, né? E o Sebastião Biano, por exemplo, que contou essa história, ele era de Caruaru, mas na verdade ele era da área rural de Caruaru, né? Então acho que tem uma relação bem forte assim com as fazendas, a gente ouviu bastante as histórias dessas músicas. Tem uma outra música que foi gravada depois pelo Caetano, a Pipoca Moderna, sabe? Vocês conhecem essa música? É super conhecida, né? É do Sebastião Biano também. Ele contou que chegou na cidadezinha dele uma máquina de fazer pipoca. E que ele não tinha dinheiro para comprar pipoca. Ele ficava do lado da máquina ouvindo a pipoca, explodindo lá. E daí ele ouviu aquilo e compôs a Pipoca Moderna, que é essa música gravada. Eu acho que são partes do processo criativo desses músicos, né? Acho que é isso. Tem mais? Está todo mundo silencioso. Então a gente pode engatar no segundo filme e juntar, porque são marcas muito diferentes. E a gente tem uma mostra, eu gosto, eu acho muito interessante e acho salutar a gente tratar de temáticas, às vezes até próximas, mas com formas estéticas diferentes, para mostrar essa diversidade, né? No caso, a antropologia e o diálogo com os cineastas, né? Então a gente vai partir agora para Guarulhos, o bairro das Pimentas, e depois então a gente vai. Então, obrigado, Paula. E você continua, se puder, com a gente e conversa no segundo filme também. Será um prazer. Tá? Será um prazer. Mais 40 minutos. Obrigado, então, por assistirem ao nosso filme. E obrigado, Paulo, pelo convite.